Hoje estaremos no livro de Tiago, capítulo 4. Tiago, capítulo 4, dos versículos 13 a 16. Tiago, capítulo 4, dos versículos 13 a 16. E vamos ter como tema: o amanhã será como Deus quiser. Nós estamos em uma época do ano em que muitos se enchem de si para falar sobre o ano de 2026. Muitos já em seus temas para vigílias, que chamam vigílias de transição de ano de Êxodo, já colocaram títulos bombásticos como "Este ano é o último no sofrimento", ou "Este é o ano da vitória", ou até coisas como "Este é o ano da colheita". Então, quando chegamos ao final de um ano para entrar no início de outro, vemos muitos movimentos se levantando para prometer prosperidade, prometer um bem-estar absoluto a congregações inteiras. Na verdade, a promessa será feita para qualquer pessoa que se fizer presente ao local. Não interessa a sua origem, não interessa a idade. Se entra naquela sala de culto, vai receber esta promessa absoluta de que o ano 2026, ou o ano que se aproxima, será um ano de grandes vitórias. Outros, num contexto mais pessoal, enchem-se de expectativas e fazem votos pessoais dizendo: chega, próximo ano eu vou mudar, próximo ano tudo muda. Desde objetivos mais físicos, como eu vou entrar no ginásio e vou ter sucesso nesse tipo de atividades, até determinações mais espirituais, como que diz, é desta vez que eu fico santo. E nós estamos cheios de nós, muitas vezes, enquanto fazemos este planeamento. Então, falar sobre o planeamento neste momento torna-se muito necessário. Antes de aprofundarmos nestes comportamentos característicos desta época do ano, devemos dizer quais serão os objetivos, então, nesta pregação. O objetivo maior, então, será fazer você entender como o crente lida com o planeamento do futuro diante de um Deus soberano. Entender como o crente lida com o planeamento do futuro diante de um Deus soberano. Esse é o objetivo maior. De maneira mais específica, nós vamos ver as causas e as características de um mau planeamento. De um mau planeamento. As causas e as características de um mau planeamento. Outro objetivo específico vai ser enfatizar a diferença entre fé e presunção. A diferença entre fé e presunção. Vamos ver também como planear de acordo com a vontade de Deus, ou tendo em conta a vontade de Deus. E por último, de maneira mais prática, vamos ver o que esperar de 2026. Será que o pastor tem uma visão, uma profecia para 2026 que vai dizer-vos como 2026 será? Então, por último, vamos ver o que esperar de 2026. Então, vou repetir os objetivos. O objetivo maior vai ser fazer você entender como o crente lida com o planeamento do futuro diante de um Deus soberano. De maneira mais específica, vamos ver as causas e as características de um mau planeamento. Vamos ver também a diferença entre fé e presunção. Como planear de acordo com a vontade de Deus, ou considerando a vontade de Deus. E também o que esperar de 2026. O que esperar do amanhã. E como eu dizia, é este clima em que estamos. Pergunte, ou vá às ruas, já temos cartazes espalhados por aí nas redes sociais, até nas paragens de chapa. Este é o último ano de sofrimento, foi um dos títulos que me chamou a atenção. Ali com um profeta que se colocou como aquele que haveria de falar de forma absoluta, que acabou o sofrimento. Então, segundo ele, todo o sofrimento de 2026 é o último ano, então podemos nos encher de
expectativa positiva. Mas eu quero alertar uma coisa antes de começarmos a mergulhar de cabeça no texto, que nós temos algumas coisas que podem já começar a ser colhidas como informação para tirarmos conclusões logo no próximo fim de ano. Nós, neste período de ano, nós descobrimos muitos falsos profetas. Deixe-me lembrar. Nós tivemos, por exemplo, a Covid-19, que aconteceu ali por volta do ano 2020, 2019, mas naqueles anos ninguém fez um culto dizendo este é o ano da doença. Este é o ano em que tudo vai parar para darmos espaço a uma doença única. As profecias eram diferentes. Assisti cultos em estádios que falavam do ano da colheita. Mas acho que colhemos máscaras naquele ano. Então, guarde bem as promessas que você vai ouvir em dezembro de 2025, no dia 1 de janeiro, porque a 31 de dezembro de 2026, você poderá dizer: todos que fizeram o culto e prometeram A e B, prometiam de maneira errada, em nome do Senhor, coisas que o Senhor não prometeu. Como lemos em Jeremias 14, dos versículos 13 a 14, o Senhor, diz Jeremias, os profetas prometem ao povo paz. E depois o Senhor responde no versículo 14, estes profetas, eu não os chamei, não os conheço, falam sobre visões falsas que eu nunca dei, por presunção falam em meu nome. Então, há muita gente nesta época do ano que está à procura de pessoas à busca de uma esperança. E o que eu quero é que você fique com os pés no chão e não caia em mais um ano em promessas vazias, de homens que sempre prometem um ano bom e se esquecem de alertar sobre as maldades que acabam acontecendo, as coisas estranhas, os dissabores que nos visitam durante o ano. E você também pode estar cheio de uma noção de fé que diz: se 2026 é o meu ano, eu tenho que logo no primeiro dia não aceitar nenhum desaforo e determinar que 2026 vai ser o ano de sucesso. Eu vou negociar e vou ter sucesso. Eu vou abrir uma empresa e vai ser a melhor. Eu sou a pessoa mais maravilhosa de Moçambique. Dizem alguns em frente ao espelho. Também temos que ter fé e fé em nós mesmos, vão dizer outros. Agora, eu acredito então que este texto é muito pertinente para este tipo de tom em que nos encontramos. O versículo 13 de Tiago, capítulo 4, começa logo atendendo a este tipo de postura que nós temos no final do ano. O livro de Tiago é escrito pelo Tiago, irmão do Senhor, ao que tudo indica, por volta do ano 44. Tem como objetivo dar um ensino ao tom de Provérbios, um estilo de texto como o texto de Provérbios, que tem em vista ensinar sabedoria prática a cristãos do primeiro século e, por tabela, a nós também. E dos versículos 13 a 16, ele vai abordar um grupo de pessoas que fazia planos e falava discursos cheios de si mesmos acerca do amanhã. Vamos ver então o que diz o versículo 13. Prestem atenção, vocês que dizem: hoje ou amanhã iremos a determinada cidade e ficaremos lá um ano, negociaremos ali e teremos lucro, diz a versão NVT. Este texto mostra que Tiago está a chamar a atenção a um novo ouvinte, a um novo grupo de ouvintes, que são aqueles que estavam cheios de planos sobre o amanhã. E você, ao ler esta frase, se está nutrido de certa visão do mundo, você vai dizer: uau, pessoas de fé estão certas do seu amanhã. São pessoas que não duvidam que terão sucesso naquilo que vão fazer. E este tipo de postura nos acompanha de maneira específica por volta do dia 31 de dezembro. Nós também temos discursos parecidos. Hoje ou amanhã, próximo ano, próximo mês, eu começo isto, aquilo, vou negociar ali e acolá e de certeza terei lucro. E alguém pode identificar neste discurso um discurso de fé. Então, vamos ver o que Tiago diz. E depois vamos tirar daqui algumas reflexões. 14. Como sabem o que será de sua vida amanhã? A vida é como a névoa ao amanhecer. Aparece por um pouco e logo se dissipa.
A primeira coisa que nós podemos ver é que Tiago não tem uma postura de aprovação a este tipo de discurso. E antes dele caracterizar de maneira mais explícita o que causa isto, ou uma das coisas que é a fonte deste tipo de postura, ele já começa por determinar que este tipo de postura é negativa. Então, podemos adiantar que, de acordo com Tiago aqui, estaríamos à luz, ou diante, melhor dizendo, de um mau planeamento, de pessoas que estão a fazer um planeamento errado. E nós devemos ter isso em conta. Mas o que é que pode levar alguém a encher-se de discursos cheios de certeza, assim? O que é que há de errado com este tipo de discurso? O versículo 15 vai dizer assim: o que devem dizer é: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Caso contrário, estarão se orgulhando de seus planos pretensiosos ou presunçosos, e toda presunção como essa é maligna. Tiago coloca como fonte deste tipo de postura certa do amanhã, dizendo que amanhã de certeza eu vou ter sucesso, de certeza eu estarei vivo, algo que advém do maligno. Então podemos dizer que uma das causas deste tipo de postura é o próprio maligno, que aqui pode ser usado como uma menção ao próprio Satanás. Mas o que há de satânico em estar certo que você vai negociar e vai ter sucesso em seus negócios? O que há de satânico nisso? É uma coisa que pode vir à sua mente e, ao meu ver, com razão. Aqui, o que há de errado é o facto de tudo isso ser dito sem considerar a Deus, tomando as dádivas de Deus, as graças de Deus, como fatores garantidos. A pessoa não questionou o facto de estar morto, a possibilidade de ter morrido até o dia seguinte. Ele está certo de que a vida está como uma garantia. Aqui é uma arrogância, é colocar-se num lugar que não compete ao ser humano, um lugar de soberania, é dizer a vida é certa amanhã, é tomarmos por garantido uma dádiva de Deus que não nos é garantida. E com isto nós podemos ver que uma das características do mau planeamento é tomar por garantido coisas que são fruto da graça de Deus, como a própria vida. Quando você entra para uma postura de planeamento, já tomando cá, nada vai atrapalhar esta parte. De certeza estarei vivo. Isso aí nem está em debate. Eu estarei vivo e saudável. Vamos começar aí. Então, há uma postura aqui maligna de considerar a vida como um dado garantido. E à luz do que Tiago está a dizer, isso é mau. É arrogância. É ser arrogante. Então, aquilo que muitas vezes nós chamamos de fé, aquela certeza, eu sei que vai acontecer, por quê? Porque eu tenho fé. Muitas vezes, como costumamos enfatizar, é uma fé na fé. Você tem fé que a coisa vai dar certo pelo simples facto de você ter fé. Então, a fé é que um acontecimento, desculpa a repetição, vai acontecer, é a garantia que esse acontecimento vai acontecer. Então, é demasiadamente centrada naquele que planeia. Então, o homem está planeando. Diz assim, vai dar certo, porque eu acredito que vai dar certo. Mas qual é a garantia? É que eu acredito que vai dar certo. Então, a fonte, a garantia do sucesso deste plano está no próprio indivíduo. Não aponta para nada fora dele. É ele o centro, a garantia de que isto vai dar certo. Isto é pecaminoso à luz do que Tiago está aqui a falar. Então, pode existir então esse aspecto pecaminoso associado a uma atuação demoníaca que nos conta a mentira de que a graça de Deus é garantida. Você pode ter isso em sua mente. Quando você para fazer um plano, assim, você parou para fazer um plano de 2026, talvez, você contou que pode não estar vivo em dezembro ou em junho. Não. Sim, ninguém conta com isso. Com isso já existe uma mentira por detrás. A vida é minha. Eu estarei lá. E este aspecto mostra que você, em algum sentido, se coloca como soberano, a fonte da sua própria vida. Isto é mau. Mas o erro pode ser pecaminoso, tendo como fonte Satanás, enganando os nossos sensos, mas também ter fonte doutrinária. Uma má teologia. Uma má teologia também pode levar alguém a este tipo de comportamento. Por exemplo, aqueles que se enchem da certeza de que eles são pequenos deuses. Então,
tudo o que eles falam tem um poder criador. E até podem usar versículos bíblicos para falar dessas coisas, não é? Diz assim, por exemplo, Provérbios 18, 21. Que eu acho que seria interessante lermos este versículo, que é um dos mais abusados quando se fala destas coisas. O poder da morte e da vida está na língua, ok? Versículo 21 vai dizer assim: a língua tem poder de trazer morte ou vida. Então, a ideia para esta teologia, que se chama deixa eu traduzir aqui. Word of Faith Movement, movimento da palavra de fé, que vai dizer que a sua palavra misturada com fé cria coisas. Só que, para chegar a esta conclusão, os propagadores desta ideia têm uma outra premissa, uma outra ideia antes, que é que você é um pequeno Deus. Ou seja, aquilo que estava em Deus, em Gênesis capítulo 1, versículo 1, Deus criou. E criou como? Com palavras. Pois pegam este versículo e dizem assim: já que você é um pequeno Deus, também quando você fala, você tem o poder de dar vida ou morte com as palavras. Então, a palavra tem poder. É a frase que vai guiar este tipo de grupos. Neste tipo de grupos, você não pode dizer que está doente. Se você chega e diz assim: estou a sentir mal. Não diz isso. Porque a palavra tem poder. Já que você é um pequeno Deus, se você falar morte, a morte é gerada. Ou até uma espécie de força de atração, né? Baseada naquelas coisas de movimentos da nova ordem mundial, como aquele livro O Segredo, The Secret. Se você pensar muito numa coisa, essa coisa é atraída. E vão usar versículos do Novo Testamento. Aquilo que você pensa é o que você é. Você diz, está vendo? Então, se você pensar muito numa coisa, você vai ser essa coisa. Então, este tipo de teologia pode encher pessoas também deste tipo de discursos. É que, pastor, eu tenho que ser uma pessoa com fé, que fala e as coisas vêm à realidade, as coisas acontecem porque a palavra tem poder. Então eu vou dizer assim: esse ano é o ano de vitória, eu declaro, eu decreto. Essa pessoa está doente, mas diz que estou curado em nome de Jesus. Está triste, mas diz que estou feliz em nome de Jesus. Eu já tive esse tipo de teologia. E tenho empatia para quem pensa assim. Empatia, sabendo que é possível alguém ser enganado deste jeito. Mas tenho pena. Porque esta pessoa não pode ler a Bíblia. O livro que me derrubou foi o livro de Salmos. Se isto é um princípio espiritual universal, o salmista nunca pode dizer estou abatido. Então ali o salmista está triste. Minha alma está abatida. O próprio Jesus disse: a minha alma está abatida até a morte. Algo está errado aqui. Então eu dizia assim: eu não gosto muito de ler o livro de Salmos. Sempre que eu leio fico triste. E eu comecei a ver que não há como eu ter esta teologia de que o crente não pode dizer nada que seja assim negativo, nem que esteja a ser sincero, ao ler a Bíblia, porque os salmistas não têm problema em dizer que estão mal. Então, o que é que este versículo quer dizer, então? O texto de Provérbios 18, 21, continua dizendo: quem gosta de falar, arcará com as consequências. O que é isto? Quer dizer assim, o peixe morre pela boca. Até um ditado popular. O peixe morre pela boca quer dizer que se você fala muito, você vai morrer. Mas não porque há um poder místico nas suas palavras, e quando você fala, isso é um poder que atraiu a morte. Não! Porque você está num mundo que entra em contato com suas palavras e pode reagir a essas palavras, a esses discursos. Quantos relacionamentos são destruídos por causa de uma palavra mal colocada? Você está a conversar, uma conversa entre pai e filho, de repente o pai diz: nem sei onde eu estava com a cabeça quando você nasceu. Ei! E a partir daquele dia o relacionamento nunca mais foi o mesmo. Ou, vou-lhe dar um teste mais prático, vá à Ponta Vermelha e comece a gritar: esse presidente não é nada! E solte os maiores insultos que você conhecer. E vamos ver se é preciso você crer que há um poder espiritual nas suas palavras para os seguranças ali lhe pegarem, né? E lhe fazerem algum tipo de darem algum tipo de punição. Aí não é uma questão de efeitos sobrenaturais das palavras no universo. É uma questão de efeitos naturais das palavras no mundo real. Quando você fala uma coisa mal pensada, você vai magoar pessoas. Você vai fazer pessoas levantarem-se em ira contra você. Isso é normal. É o que o texto está a dizer. O texto está a falar de algo prático, que pode ser verificado em qualquer vida.
Se você não sabe usar a língua, você vai destruir as coisas. E até o livro de Tiago fala isso, que a língua é capaz de grandes destruições. Então, é só isso. E também há um erro muito grave neste tipo de teologia. É que, se você reparar, eles estão a dizer que você tem o mesmo falar que Deus. Porque no início Deus falou e a coisa houve. Só que o falar de Deus é o próprio Cristo. O verbo de Deus. Por isso João 1:1 vai explicar Gênesis 1:1. No princípio era o verbo, ou a palavra. A palavra estava com Deus, a palavra era Deus. Quando se fala de Deus, a palavra de Deus é uma das pessoas divinas. Ou seja, o meu falar não é Jesus. Quando eu digo pão, há uma diferença de natureza entre mim e Deus que torna impossível o meu falar ser igual ao de Deus. Porque o momento que eu digo, quando eu falo também crio, eu estou a banalizar o verbo de Deus. Estou a fazer de Jesus gramática. Não. É muito mais profundo. Quando o Pai fala, é o verbo em ação, é Cristo em ação. Por meio do Filho tudo foi criado. Então não é a mesma coisa que eu aqui a falar contigo, eu a dizer pão, pão, pão. E cá entre nós, na Somália, pensa-se muito em comida. Mas acho que não está a chegar por lá. Então esse princípio de atrair o que você pensa. Quantos aqui vivem a pensar em dinheiro e continuam pobres? É a verdade. Mas repare, como uma teologia errada pode fazer você até achar este versículo algo que você nunca vai entender. Porque até, levado ao extremo, você pode ser proibido de dizer se Deus quiser. Quando você diz se Deus quiser, Deus sempre quer. Com isso você também estabelece outra coisa, que você é o padrão do querer de Deus. Se eu quero, Deus quer. Então, o que está por detrás de um mau planeamento? Satanás, o pecado, uma má teologia. Essas são as causas de um mau planeamento. Uma percepção errada de quem Deus é cria um mau plano. Um plano que desconsidera Deus, que faz de nós mesmos o Deus do plano. Então, se nós queremos entrar em 2026 sem ter problemas com Deus, não vamos começar do mesmo jeito que começaram estes em Tiago, capítulo 4. Não vamos fazer planos tomando por garantido as dádivas comuns. A vida. Agora, pastor, é errado então planear. Então fazer plano, pastor, isso aí não é de Deus, isso aí de fazer plano. Porque há uma parte do fazer plano que já você diz assim, próximo ano vou estudar, né? E, pastor, será que pequei? Porque eu disse vou estudar. Vamos ver uma coisa, no livro de Provérbios também pode nos ajudar. Eu poderia só dizer isto, mas eu prefiro deixar a própria Bíblia ser o meio da articulação, para ficar claro que o pastor não está a ser criativo, né? Provérbios 19:21 vai dizer, é da natureza humana fazer planos, mas o propósito do Senhor prevalecerá. Aqui a ideia é diferente. Porque o plano é feito fazendo uso da responsabilidade humana. Ou seja, o homem foi criado com sentidos que permitem fazer planos. Você pode fazer planos. Faz parte até de ser responsável planear. Mas o problema, o que torna um planeamento pecaminoso, é fazer este plano sem tomar em conta que você está num mundo em que existe um Deus soberano. Um Deus que tem uma vontade. Que o seu amanhã não é um papel vazio. Como disse alguém em algum momento, de maneira triste ao meu ver, você pode pegar a caneta da mão de Deus e escrever o seu amanhã. Ou seja, quando Deus torna você cristão ou parecido com Ele, Ele não cessa as suas funções. Ele não lhe delega o universo. E há teologias que dão a entender isso. É como se Deus agora ficasse à espera de dizer, eu já te dei o poder. Qual é o plano? Eu não tenho. O que é que tu queres? Cria lá aí. Isso é problemático. Deus não nos delegou o sustento do universo, mas nós fazemos planos num mundo que tem um Deus soberano, um Deus com vontade, um Deus com um plano já estabelecido. Então nós planeamos num mundo que já tem um plano. Porque nosso Deus não é uma força.
Não é uma energia, como alguns pensam. Porque energias realmente não planeiam. Energias dão um choque. Criam movimento, mas cognição, capacidade de pensar, planear, não é de uma força. E se você pensava que Deus é uma força do universo, que funciona com leis, como física, você faz A, reação B. Esse seu Deus é uma marionete. Não é o Deus da Bíblia. Então, as características desse tipo de planeamento desconsidera Deus e tem discursos arrogantes, cheios de si. Eu vou, de certeza eu vou. Então, planeie, mas sabendo que há um Deus soberano. Agora, permitam-me, é que o texto de Tiago que nós lemos, ele já é em si mesmo um tanto claro. O que eu estou a fazer é usar outras passagens para mostrar o que traz a força disto que Tiago está a dizer. Quando ele diz, por exemplo, voltando para Tiago, não é? Como sabem o que será de sua vida amanhã? A vida é como a névoa ao amanhecer. Aparece por um pouco e logo se dissipa. Aqui, com esta expressão, Tiago já mostra algo sobre o tipo de vida que o cristão é chamado a viver. Não faria sentido Tiago dizer isto se o cristianismo fosse para ser vivido sabendo tudo o que vai acontecer amanhã. Ou seja, nem no tempo dos apóstolos havia essa ideia de um cristão que sabe tudo o que vai acontecer na vida dele. Sabe quando vai casar, com quem vai casar, se vai casar, quando vai morrer. E nós às vezes somos levados por uma vontade de saber o amanhã e de pensar que Deus nos leva a uma vida em que Ele esgota o nosso conhecimento do amanhã, que nós não conseguimos fazer sentido dessas frases aqui. O texto diz, como você sabe o seu amanhã? Quer dizer que a vida cristã foi feita para ser vivida na ignorância, em certa medida, sobre o seu amanhã. Ou seja, nem no tempo dos apóstolos, às vezes você não sabe que amanhã Deus já te prometeu que vai fazer isso. E depois da manhã, você não sabe que Deus já prometeu fazer isto. Ou seja, há um aspecto do não saber o que Deus decretou, o plano de Deus para o nosso dia a dia, que faz parte da vivência humana. Então nós fazemos o plano sabendo que Deus tem um plano, né? E que estamos a fazer um plano à luz desse plano de Deus e sem saber certos dados desse plano. E isso é natural. Mas isso frustra alguns. Por isso alguns buscam curandeiros. Porque não conseguem viver com esta incógnita do amanhã. Lembre-se de Saul, que foi procurar uma adivinha porque não sabia, já tinha consultado a tudo, não houve resposta. Só me resta ir ali a pitonisa, só me resta ir ali cangar. E muitos levam esta mesma ânsia e vão a estes cultos que vão dizer como vai ser 2026. Querem detalhes. Mas a vida cristã foi feita para ser vivida à luz de uma incógnita, à luz do não saber o amanhã. Isso é humano. Mas você sabe de uma coisa é certa, a morte virá. E a vida é passageira. Ou seja, o que a Bíblia já nos informa sobre o que é a vida humana deve nortear os nossos planos. Nós já sabemos que vamos morrer. Nós já sabemos que a vida é um sopro. Ele aqui está até a parafrasear os salmistas. Então, com isto, o que é que nós devemos fazer? Fazer o plano à luz de um Deus soberano e à luz do que já é revelado. Nós sabemos que vamos morrer. Então, ao fazer o seu plano, você diz, se eu estiver vivo, porque já é uma condição. Se eu estiver vivo, se Deus me der vida. Porque não sabemos o plano detalhado de Deus. Sabemos que Ele tem um plano, mas temos alguns aspectos que já temos certeza que vão fazer parte da nossa vivência, como a morte. Bem-aventurado aquele que, antes da morte vir, já contava com ela. O sábio medita na morte, enquanto o tolo só se distrai com festas, diz Eclesiastes. Então, se o seu plano só tem expectativa de coisas positivas, você é um iludido. Desculpa. Aliás, nem peço desculpa, não. Você tem que ser uma pessoa
que não ignora o que já foi revelado ao fazer o plano para o seu próximo ano. Não ignora Deus e o revelado. Agora, claro que nós também não ficamos, como quem diz assim, medrosos, como diz, talvez eu morro. Não, para o crente, morte é boa nova. Mesmo morrendo, viverá. Então, em um certo sentido, você só diz, se estiver aqui embaixo, vou viver assim. Mas se me levarem, glória a Deus. É mais ou menos assim o planeamento cristão. Muito bem. Vamos continuar. Agora, fé não é determinar o que vai acontecer. Não é dizer vai acontecer isto, logo creio que vai acontecer isso é fé. Não. Fé é sujeitar-se a algo determinado. Se você diz vai acontecer porque eu creio, você é presunçoso, você está a presumir que o que você acabou de falar está no decreto já estabelecido de Deus. Isso é presunção. Agora, fé é dizer, já existe um plano. Eu quero confiar nesse plano. Então, ser cristão é submeter-se a um plano já feito. Não é criar o plano do zero. Para isso, eu acho que Salmo 139 pode nos ajudar. Salmo 139 pode nos ajudar a perceber como a Bíblia vê o nosso amanhã. Vamos para o versículo 15 e 16. Versículos 15 e 16. Vamos lá. Tu me observavas quando eu estava sendo formado em segredo, enquanto eu era tecido na escuridão. Tu me viste quando eu ainda estava no ventre. Cada dia de minha vida estava registrado em teu livro. Cada momento foi estabelecido quando ainda nenhum deles existia. Esta é a ideia cristã. A ideia cristã é que a sua vida foi estabelecida por Deus de antemão. Ou seja, essa ideia de que o seu amanhã é uma página em branco, que você vai começar a declarar e criar vida, gerar o seu amanhã, é uma ideia de um mundo sem um Deus com um plano. Nós estamos num mundo em que Deus está a estabelecer o seu plano. Agora, vamos evitar algumas caricaturas. Isso não quer dizer, quando dizemos que tudo está pré-estabelecido, que isso anule a sua responsabilidade. Deus determinou o que vai acontecer, mas também o como vai acontecer. E o como pode envolver a sua atuação. Por exemplo, como é que Josefina vai crer. Mas isso não é uma determinação vazia. Vai crer. Então, só vai crer. Não. Como? Não está só determinado que ela vai crer, mas também o como e o quando. E o como pode envolver a pregação de alguém. Então, aquele momento que você livremente se levanta para ir pregar, você está a fazer as coisas de maneira livre. Você não está a sentir que está a ser, como é que se diz? Você não é um robô. Você tem vontades. Você tem escolhas, você faz coisas, mas o que você faz já estava pré-determinado. Isso de uma maneira misteriosa. Nós não vamos dizer aqui, não entendemos como isso acontece. Não, há um aspecto aqui de mistério. Nós acreditamos porque a Bíblia diz que é isso que acontece. Yeah. Então é isso aí. Então, Deus determinou o nosso amanhã. Ser crente, ter fé, não é começar a presumir que o amanhã será isto ou aquilo, mas é dizer, Senhor, tu tens um plano. E eu estou a fazer este, mas se for de acordo com o teu plano estabelecido, se for de acordo com o que tu queres para mim, que assim seja. É por isso, se Deus quiser. Por quê? Se Deus quiser, mostra que há um querer de Deus que é superior ao nosso. Então, vai acontecer o que nós queremos, se for de acordo com o que Deus quer. E o que Deus quer foi de antemão pré-estabelecido, sem anular a nossa vivência. Então não é dizer, também já está determinado, então vou ficar parado. Não.
O mesmo capítulo diz assim, vocês não têm porque não pedem. Ou seja, o mesmo Deus que determina dar, determina o como vai dar, por meio de pedidos. Então, isto é complexo, mas é bonito e é o Deus e o mundo que temos. Ok? Então, um plano adequado é um plano que considera que Deus tem um plano. É feito com fé, querendo se submeter ao que Deus estabeleceu, não dizer a Deus ao que ele deve se submeter. Então, a caneta da sua vida não está na sua mão. A sua história está escrita. Isso quer dizer que o dia da nossa morte está determinado antes de nascermos. Não é? Um exemplo que eu gosto de dar é o galo que cantou para Pedro. Aquele galo só estava a cantar. No seu cantar involuntário, cocorico, estava a cumprir o decreto de Deus. Você vai me negar 3 vezes, o galo vai cantar. Ele nega 3 vezes, o galo canta. Mas o galo, vamos lá dizer assim, entrando na mente do galo, o galo só está a fazer o que galo faz. Ou seja, há um aspecto de manter a naturalidade na experiência humana, na experiência da vida, sem anular o facto que Deus determinou. Se está a ser complicado de compreender, o próprio salmista diz, essas coisas são maravilhosas demais para mim. E para mim também. Mas é esse Deus que temos, e nós somos o povo da Bíblia. Se Deus falou que é assim, é assim. Yeah. Afinal, não querem ser bíblicos? Ok, vamos lá. Agora, aqui, não sei se você percebeu, mas no meio do caminho já fomos dizendo como planear de acordo com a vontade de Deus. Planear de acordo com a vontade de Deus é planear sabendo que Deus tem vontade. Basicamente isso. Você sabe que Deus tem uma vontade. Então você força-se para fazer tudo à luz do que Deus aprova, à luz do caráter de Deus, tentando se submeter a tudo que Deus quiser. Então você faz um plano que é um rascunho, aberto a correções do decreto de Deus. Então, Senhor, se Deus quiser vai ser isto. Mas o Senhor determinou que em dia 13 de junho as coisas não andam como você planejou. Glória a Deus, Ele quis assim. Agora, o que faz você confiar nisto? É o caráter de Deus que você diz se Deus quiser. Dizer se Deus quiser é confiar no caráter de Deus. Deus sempre vai querer melhor do que nós. Deus é bom. Você não vai se deparar com o plano de Deus e meu Deus, como é que Deus planeou isto aqui? Ninguém tendo acesso ao plano de Deus havia de corrigir alguma parte. A não ser que fosse ímpio, né? Mas estou a falar de crente, né? O crente quando vê o plano de Deus não diz, planeaste. Não! Paulo, até falando das maravilhas do Evangelho, diz, coisa que o olho nunca viu, ouvido nunca ouviu, nunca subiu ao coração do homem. São as coisas que tens preparado. Que ele preparou para o seu povo por meio do Evangelho de forma específica. Quem poderia escrever um plano de salvação como o dele? Ninguém. Então, Deus salvou como quis e o plano dele foi acima do que nós poderíamos fazer. Então, submeter-se ao plano de Deus não é um ato de desconfiança, é um ato de confiança. Você não diz se Deus quiser com medo. Mas quer o quê, Deus? Parece que Deus é maldoso, parece que Deus não é sábio. Não. Se Deus quiser, e se Ele corrigir o meu plano, Ele fará para o meu bem. O que esperar então do amanhã? O que esperar de 2026? Ele já disse, se o Senhor quiser, viveremos, ou faremos isso ou aquilo. Esse ano é um ano de vitória. Esse ano é um ano em que acaba a fome. Esse ano é um ano do casamento, vamos lá, da colheita. É um ano de quê? É um ano de várias coisas. Mas temos que nos focar naquilo que já foi revelado sobre o que é o plano ou o aspecto central da vontade de Deus para o seu povo. Se estamos a falar com crentes, temos que saber que, de maneira geral, tudo o que Deus vai fazer acontecer em nossa vida em 2026 vai ser de acordo com algo que Ele já revelou. Romanos 8, 28 e 29. Romanos 8, 28 e 29. Vai dizer assim o texto. E sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam
e que são chamados de acordo com o seu propósito, os crentes. Qual é esse bem? Pois Deus conheceu de antemão os seus e os predestinou, quer dizer que de antemão determinou um destino para esses. Qual é? Para se tornarem semelhantes à imagem de seu filho, a fim de que ele fosse o primeiro entre muitos irmãos. Ou seja, Deus predestinou o crente, o eleito, para ser parecido com Cristo. Tudo o que ele vai fazer, todas as coisas vão cooperar para esse bem. Então, de maneira geral, eu posso dizer a toda a congregação dos crentes que, se você é chamado de acordo com o propósito de salvação de Deus, tudo o que vai acontecer em 2026 pode ser resumido de uma maneira: você vai ser feito semelhante a Cristo. Isso eu posso dizer a toda a congregação de crentes. Se for descrente, qual é o plano generalizado? Se você permanecer descrente, todas as coisas vão cooperar para o mal. Porque se cooperam para o bem dos que amam, vai cooperar para o mal dos que odeiam. Mas só que quando eu digo cooperam para o mal, não quer dizer que tudo vai dar mal. Porque Deus é gracioso. E em sua graça comum, pode fazer com que estes ímpios tenham emprego, casem-se, celebrem aniversários. Mas também, em sua ira, ele pode dar essas coisas como um presente a rebeldes. Como quem diz, já que não me querem, fiquem só com essas coisas. Deus às vezes dá sucesso aos ímpios como uma forma de condenação. Lembram do povo no deserto? Pediu carne. Deus deu carne. Quando estão a mastigar a carne, quando a carne está na boca, a ira do Senhor cai sobre eles, sobre todos aqueles que desejaram carne. Deus deu a carne que pediram, mas não deu a Ele mesmo. Ou seja, Deus deseja que os ímpios venham ao conhecimento deste Cristo, que façam parte do seu povo. Esta é uma disposição que nós podemos dizer assim: o ímpio vai ser chamado a Deus. Agora, se ele continuar a desprezar a Deus, ele vai ser tratado como um rebelde. Isso não quer dizer que ele não tenha acesso a algum tipo de dádivas, algum tipo de felicidade, porque Deus é gracioso. Ele pode, em sua graça, dar algumas coisas secundárias a estes ímpios. Ou pode, em sua ira, entregar esses ímpios a prazeres, dizendo, já que só queres isso, toma isso. Agora, aos crentes, de maneira generalizada, tudo vai cooperar para o bem. Todas as coisas. Agora, de maneira mais específica, pastor, o que vai acontecer em 2026? Deixe-me dizer, se o plano generalizado para a igreja é fazer todas as coisas cooperarem para o bem, fazer todos crescerem à semelhança de Cristo, Deus vai fazer isso de forma mais específica, usando todo tipo de eventos. Isso quer dizer o quê? Alguns vão ser feitos parecidos com Cristo perdendo o emprego. Outros vão ser feitos parecidos com Cristo provando da provisão do emprego. Alguns vão receber emprego aqui nesta sala. Oh, glória! Outros vão perder. Alguns vão ver familiares ou eles mesmos vão ter alguém a dar à luz. Outros vão perder familiares. Uns vão ver curas maravilhosas em sua saúde. Outros vão ver a saúde definhar. Mas todas essas coisas, tendo em vista o propósito último do plano de Deus para a sua igreja, fazê-la santa, fazê-la parecida com Cristo. Então, eu não venho aqui dizer, este é o ano da colheita, este é o ano de ser feito parecido com Cristo por meio da fome ou por meio da abundância? Por meio da saúde ou por meio da doença? Por meio do dar à luz ou por meio do enterro? Se você perder alguém, estaremos lá. E se perdermos a você, estaremos lá. Mas se você estiver em Cristo, até a morte coopera para o seu bem. Então, não estamos com medo do plano de Deus para as nossas vidas. Se Deus quiser, vai acontecer muito parecido. Porque eu desconfio que você não vai conseguir acertar todo o plano de Deus. Eu desconfio que tudo que você escrever aí no seu plano para 2026 não vai bater em todos os aspectos com o decreto de Deus. Vamos lá ser humildes. Eu, pelo menos, penso isso de você e de mim. Pode ser que alguns estejam no caixão este ano. Sabe? Não me olhem assim. Ou a morte não vos visitará. E pode ser em 2026. E eu não falo isto para você ficar com medo, mas para você se apegar a Cristo, para que a morte coopere para o seu bem. Se
for o que Deus quiser. Mas também você pode ver a sua saúde florescer. Aquele que estava doente, doentíssimo, já com a sua fé fraca, ver a saúde florescer como nunca antes. E dizer, estou tão grata a Deus por isto. Crescer no aspecto de gratidão a Deus em 2026. Glória. A irmãzinha solteira pode casar este ano. Pode acontecer. Não é? Eu não estou a prometer casamento a ninguém. Mas é possível. Mas também, a irmãzinha casada pode descobrir adultério. Viram? Então, quando nós fazemos planos, não esquecemos o mundo em que estamos. Não esquecemos que Deus vai usar todas as coisas para o bem. Então, ao fazer os planos, contamos com todas as coisas. E é ingênuo fazer um plano cor-de-rosa. Eu vou ter saúde, emprego, vou entrar no ginásio, que depois conversamos para quê? Você quer fazer isso? Porque pode não cooperar para o seu bem, né? Principalmente homens. Você sabe as tentações da carne. Esqueci de uma área. Alguns vão concluir o curso. Você sabia disso? Que alguns aqui vão graduar. Ou que vão entrar, vão graduar. Ou o seu primo, alguém próximo. Outros vão excluir. Outros vão chumbar. É possível. Se Deus quiser, ninguém vai chumbar. Mas é possível. Mas que tudo isso coopera para o bem. Mas se você não tiver Cristo na sua vida, tudo isso vai cooperar para o mal. Porque depois de você chumbar, você não vai saber o que fazer com aquele desespero. Depois de você não graduar, ir abaixo do seu plano da graduação, você não vai saber o que vai fazer. Depois do casamento ir para a ruína, você vai começar a olhar para uma corda e haver esperança naquela corda. Porque é isso que está reservado para aqueles que não buscam em Cristo a sua confiança. Uma vida vazia, em que tudo coopera para o mal. E até quando ganha muito mais dinheiro, aumento salarial, coopera para o mal. Porque vai ser um patrocínio mais rápido para os seus vícios. Tudo coopera para o mal do ímpio. Ou vai se tornar mais arrogante. E vai começar a escrever livros. 5 passos para enriquecer em Moçambique. E nenhum deles inclui Deus. Aumentando então a sua condenação. Então, o que eu quero com isto dizer é: esteja pronto. Porque o amanhã, o futuro, será como Deus quiser. E para os crentes, isso é esperançoso. Para o descrente, isso é um terror. Porque ele não se agrada no plano de Deus. Ele não quer Cristo. Então, eu lhe convido a, antes de planear 2026, a colocar-se no lado certo. Coloque-se debaixo do favor de Deus. Entregue-se a Cristo em primeiro lugar. E depois atire-se para o plano que Deus tem para você. Porque tudo vai cooperar para o seu bem. Seja algo que lhe faz chorar ou algo que lhe faz sorrir. Seja uma vitória ou uma derrota. Um nascer ou um morrer. Um ganhar ou um perder. Um ter saúde ou adoecer. Um casar ou ser traído. Vamos fazer planos então? Para 2026? Mas não se esqueça-se. Essa parte vamos cortar no áudio. Mas não se esqueça de, pelo menos, procurar alinhar o seu plano à luz do que já está revelado sobre o plano determinado de Deus. E se você é crente, que o eixo do seu plano para 2026 seja ser como Cristo. Você se pergunta, este aspecto da minha vida profissional, de que maneira contribui para o meu ser parecido com Cristo em 2026? E se Deus quiser, vai acontecer. E se não quiser, vai acontecer algo melhor. Porque Deus planeia melhor do que nós. Então, quem não pensa assim, está com uma pretensão maligna. É de Satanás. Não se deixe enganar por aqueles que vão dizer: ei, não fala assim, está a falar que podes morrer, não fala isso. Você é crente, você.
Ser crente não é ser imortal. Então vamos orar, dizendo: Senhor, eu quero planear, mas tendo em conta o que já revelaste. E quero planear, e quero que a tua vontade seja feita. Eu quero planear, mas que seja feito o que tu queres em 2026. Se for o meu último ano neste mundo, que pelo menos seja um meio para eu chegar mais perto de ti. Que eu esteja em Cristo, é o meu objetivo central de 2026. Estando em Cristo, tudo coopera para o bem. Seja prudente, planeie, organize, mas não ignore o plano de Deus, o caráter de Deus. Ok? Tá bom? Então vamos orar por isso e que Deus nos ajude.